Bitcoin hoje segue subindo e a gente tem que entender se esse cenário agora ele é favorável ou não. E eu já te adianto aqui que sim, é muito favorável por conta do fechamento semanal que a gente vai olhar já já. Então eu já te dou as boas-vindas, você está no canal Estudo Modesto, aqui você aprende e entende como o mercado funciona. E a gente vai começar hoje no gráfico diário. E no gráfico diário a gente já começa aqui, né, traçando retração de Fibonacci. Se você não sabe o que é retração de Fibonacci, ele simplesmente vai te ditar um número de retração. Ou seja, quando você forma um fundo e depois desse fundo você tem uma alta, você vai ter um topo. Tendo um fundo e um topo, você já pode traçar a retração de Fibonacci, ele vai te dizer quantos por cento desse topo ele retraiu, ou seja, ele caiu. Então se a gente cai daqui para cá, a gente tem uma retração de 38%. E depois, se a gente cai até esse ponto aqui, a gente tem uma retração de 50%. E por aí vai. Enfim, por que isso é muito importante? Por que eu estou mostrando para vocês, tá? Porque essa retração de Fibonacci, ele vai mostrar aqui no ponto 0,382 de Fibonacci, vai mostrar esse topo anterior juntamente com influência, tá? E aí você pode considerar ali tecnicamente ele próximo deste fundo e deste topo aqui se você fizer uma linha próxima dos três, ou seja, é um ponto muito importante e Fibonacci confirma isso pra gente. Agora, a gente ficou esses dias aqui de lado, lateralizando, não parava quieto, com aquela tensão, né? Vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, e a gente perto de uma região muito perigosa que é os 40 mil. Então a gente conseguiu sobreviver dos 40 mil, pelo menos até agora a gente conseguiu sobreviver e a gente conseguiu subir, tá? O mercado deu força compradora e levou a gente para cima. Agora, com essa força compradora aqui, a gente conseguiu fazer o seguinte, tá? A gente teve a retração de Fibonacci nesse ponto e ele veio buscar mais ou menos aqui nessa lateralidade os 38% de Fibonacci, tá? Então isso aqui vai dizer o que pra gente? Que o preço teve uma pequena retração e essa pequena retração é favorável para a gente ter mais alta, tá? Ou seja, se ele tivesse feito essa alta e a retração tivesse vindo até o ponto 0,618 de Fibonacci, 62% aproximadamente, aí a gente poderia ficar muito preocupado porque a gente não sabe, ele retraiu muito e não é uma retração muito comum para você continuar tendo uma pernada de alta, tá? Então, se a gente chega aqui, usa a retração de Fibonacci, passa no 0,38 de Fibonacci volta a subir, a gente começa a ter uma esperança, uma chance maior de continuar tendo alta, tá? Então por isso que no momento a gente está bem otimista, apesar, né, da gente ter passado deste momento aqui que realmente a gente ficou muito à beira do precipício, justamente na região ali dos 41 mil, que definia a região de compra das baleias, ou seja, a galerinha que tem muito dinheiro comprou nessa região. Se você chega perto dessa região, você começa a entrar numa região de risco. E esse não é o interesse deles. Então, o que a gente estava interpretando aqui é que assim que o preço fosse chegar mais perto, eles iam empurrar o preço para cima. E foi o que aconteceu. Agora, né, o mercado global não está muito favorável. A gente realmente está num cenário muito tenso, com essa impressão de dinheiro toda e com a tensão e o aumento de juros, os países, né, se endividando. Então, a gente tem que ficar esperto. Mas não podemos ignorar a alta. Enfim, a gente tem que seguir esperto, seguir um pouco de caixa, seguir um pouco comprado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Até o momento a gente não tem uma definição que a gente vai ter alta, porque a gente ainda tem resistências a percorrer, tá? Então a gente vai ter resistência ali nos 53 mil e também a gente vai ter uma resistência, está tendo no momento ali nos 49 mil, 48 mil. Então a gente ainda está lutando nessa região e é possível, tá? Pela força, por tudo que está acontecendo, é bem possível que até as 9 horas da noite de hoje a gente consiga dar uma pernada para cima e romper essa resistência no momento, tá? Se não romper, a gente vai buscar valores mais abaixo, mas primeiro de tudo, quando a gente pensa em baixa, a gente busca, já olha na cara aqui os suportes. Então, quando você vai ver o preço caindo, você tem que caçar suportes. Então, você tem suporte no curto prazo, nesse topo formado aqui, neste fundo formado aqui e neste outro fundo aqui dos 40 mil. Ou seja, ele tem algumas regiões ali para cair. Eu vou até mudar a cor aqui para laranja para vocês terem ideia o que é resistência e o que é suporte. As resistências estão em branco e os suportes estão em laranja. Ou seja, a gente vai ter esses pontos aqui. E eu já vou botar aqui que esse é o ponto mais importante para a gente segurar caso a gente tenha queda, tá? Ele não seria nem um pouco interessante ele confirmar um rompimento nos 40.700, 41 mil dólares, tá? Antes de buscar valores abaixo, a gente começa a ficar preocupado, mas por enquanto a gente conseguiu, né? O mercado deu uma pernada para cima e a gente está cada vez mais longe dos 41 mil. Isso é muito bom, isso aí realmente dá uma tranquilizada maior na gente, porque a gente está ficando cada vez mais longe de uma zona de risco. Isso é positivo pra gente. Ou seja,
A gente ainda está lutando contra uma resistência. Se a gente romper ela, é capaz de a gente procurar outra justamente lá nos 53 mil. Então a gente é de se esperar que se a gente romper os 49 mil, a gente possa buscar os 53 mil, tá? Lembrando que também a gente vai ter algumas resistências leves aqui, como este fundo formado nos 50 mil. Ou seja, a gente não vai, né, de uma hora para outra já passar para a próxima resistência, só se o mercado permitir. Mas no momento a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer e se a gente vai conseguir romper. E eu acredito que sim, a gente possa romper. E se não romper, se continuar nesse lenga-lenga, a gente tem que encarar isso como um ponto positivo também, tá? Por quê, né? A gente vai dar uma olhada no semanal. Eu quero que você preste muita atenção, porque no semanal aqui, a gente está tendo exatamente uma barra de engolfo. A gente está tendo essa barra de hoje. Ela é verde, ela é maior, ela é positiva e maior do que o dia anterior. Então você vê que ela está engolindo a vela do dia anterior. Isso é um engolfo, né? Então, ou seja, a queda que a gente teve na semana passada, a gente está tendo uma alta que já ultrapassou essa queda, ou seja, já limpou o registro histórico dela de queda e agora a gente já está positivo. Então isso é muito positivo e é muito legal pra gente porque a gente vê que o mercado ainda tem uma pretensão de empurrar o preço para cima, tá? E a gente viu na nossa live ontem que, cara, se você não viu, dá uma olhada lá, tá? Você vai entender melhor o contexto. Mas a gente viu que o Plan B, os caras que criaram o modelo Stock to Flow, eles estão prevendo aí o Bitcoin. Eles falaram, né? Fizeram uma análise falando que teremos 6 meses para seguir de alta do Bitcoin. Então a gente teria 6 meses aí até um passado ano que vem aí, até abril, se eu não me engano, com expectativa de alta. Ou seja, a gente realmente passou de um mês negativo, que foi setembro, e a gente já começou outubro com o pé direito, tá? Ou seja, subindo. Agora, para onde a gente vai a partir desse momento, a gente não sabe, principalmente porque a gente tem que passar a região dos 53 mil, né? O nosso topo anterior, porque aí sim a gente já vai começar a romper umas resistências muito importantes. Esse foi um topo muito forte que foi formado nos 53 mil. A gente tem que realmente ficar esperto e esperar, tá? E pelo menos eu tô parte comprado, parte vendido, esperando só uma definição do mercado para ver se a gente vai passar ou não dessa região, porque qualquer ponto aqui pode ser uma região de topo duplo pra gente vir buscar mais abaixo, contando com o fim do ciclo, tá? Eu não quero isso. Eu não quero que você pense nisso, eu quero só que você fique preparado para qualquer coisa. Se o preço subir, você tá ganhando. Se o preço cair, você tá comprando ou se liquidando ou realizando lucro. Não quero que você realize prejuízo nesse momento, porque a gente ainda está com expectativa de alta, pelo menos no curto prazo. E como que a gente vê isso, né? Se a gente usar o índice de força relativa, a gente gosta de usar ele, porque ele vai mostrar a força do mercado, como ela está se comportando. A gente vê que a gente é bom a gente tratar assuntos passados para crer melhor. Então, quando a gente estava tendo nessa queda, nessa alta toda, a gente teve uma divergência no RSI, ou seja, a gente teve o RSI caindo, perdendo a força, mas ao mesmo tempo o preço subindo. E depois ele corrigiu, só que aconteceu o seguinte, tá? Ele ia formando cada vez mais topos menores, isso indica pra gente tendência de baixa no RSI, ou seja, a força compradora, ela está perdendo força. A gente tem uma força vendedora empurrando a força de compra cada vez mais para baixo, ou seja, a gente está tendo uma vitória dos vendedores dos ursos no mercado neste ponto. Só que a gente chegou neste exato ponto aqui e fez o rompimento dessa LTB, empurrando a força para cima e mostrando que temos força compradora forte no mercado ainda. Ou seja, essa força que foi gerada dando alta para a gente no RSI, é bom a gente interpretar da seguinte forma, tá? A gente traça aqui uma linha nos pontos 60 e no ponto 40 e a gente vai ver que o preço veio, fez a queda, ele buscou esse ponto 40 aqui e já retomou, ultrapassou o ponto 50, ou seja, a gente começou a ter mais força compradora do que força vendedora em relação à força no mercado, tá? A gente tem mais força compradora do que vendedora e isso empurrou o RSI para cima. Agora a gente está numa região muito importante aqui, que é o ponto dos 60 no RSI, que vai dizer pra gente se a gente está cada vez mais com mais força compradora, tá? Então, se a gente conseguir romper no RSI essa região dos 60 aqui, é capaz de a gente procurar valores mais acima, como a região dos 70 e buscando também a região de sobrecompra, tá? Essa região de sobrecompra é muito importante que você entenda porque a partir do momento que a gente começa a entrar aqui, a gente começa a ter uma força compradora muito mais forte que o normal, bizarramente forte, e é nesse ponto que a gente pode ter uma correção do preço, tá? E Douglas, mas beleza, você falou isso tudo, agora eu quero que você me mostre melhor no curto prazo aqui pra gente ver o que pode acontecer, tá? Então a gente vai pro gráfico de 1 hora
no gráfico de 1 hora, eu vou abrir o índice de força relativa para você e eu vou te mostrar o seguinte, tá? Aqui no de 1 hora a gente está vendo que a gente já entrou na região de sobrecompra, a gente já tá acima da região 70 no RSI. Isso indica pra gente que a força compradora está realmente no curtíssimo prazo muito forte, tá? Mas eu quero que você se atente ao gráfico de 4 horas e o RSI. Você vê que o RSI, né, ele também está na região 70 no gráfico de 4 horas. Isso indica pra gente que a gente já está entrando numa região de sobrecompra, ou seja, uma região que pode acontecer uma correçãozinha, tá? Um pullback para o preço continuar subindo, se é isso que você acredita. Mas pelo visto aqui, pela força compradora, é capaz de ter dois cenários possíveis aqui, tá? Primeiro, é a gente conseguir passar um pouco essa região de sobrevenda e ter uma correção muito em breve, porque os dois tempos gráficos estão esticados, tá? E outra possibilidade é a gente recusar e já vir buscar mais abaixo, formando pra gente, tá? Muitas pessoas falam aí que é um BART, tá? Você tem o BART aqui, eu não sei desenhar nada, mas você tem o BART Y aqui e você faz esse padrão, tá? Você sobe, lateraliza e depois cai. Isso só vai acontecer se realmente o mercado fizer essa região aqui como uma região de distribuição, né? Uma região de lateralidade em que pessoas tiram suas posições do mercado, saem do mercado para se proteger de uma possível queda. Só que a gente está tendo o seguinte, tá? A gente está tendo um movimento de alta logo depois desse Bart Simpson. Ou seja, isso não garante pra gente, né, que isso aqui é alta infinita. A gente pode sim buscar valores mais abaixo, mas eu quero que você se atente no curto prazo. No gráfico de 4 horas e 1 hora. A gente está vendo que a gente está realmente em áreas esticadas, não esticadas, mas quanto mais alto a gente está no RSI, mais propenso, tá? Mais lucro as pessoas já têm, porque você tem que pensar o seguinte, se a gente saiu daqui e chegou aqui, neste caminho aqui que a gente percorreu, o RSI subiu, cara, teve muito lucro. Muita gente teve muito lucro nessa região aqui de cima. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Essa região aqui, vamos lá, o cara comprou nesse fundo aqui e o cara já tá com 20% de lucro no Bitcoin. Então, cara, ele vai realizar um pouco. Então, por isso que a gente fala que quando a gente entra nessa região de sobrecompra aqui, é capaz de a gente ter uma correção, porque as pessoas já estão com muito lucro, o preço já está lá em cima, deu uma pernada de alta muito forte, é capaz de a gente ter uma realização de lucros nesse meio do caminho, tá? Mas, vamos seguir espertos, porque a gente tem duas resistências para lutar, a gente já tá lutando com uma aqui, e a gente tem outra nos 53 mil dólares, tá? Então, vamos seguir espertos, mas quero que mantenha na sua mente aí que o semanal está muito bonito. É muito interessante a gente fechar hoje às 9 horas desta forma aqui, tá? Por mais a gente tenha correção, a gente tem que aguardar essa semana também. Vamos ter a volta do S&P 500 na segunda-feira. O mercado tradicional mostrando um pouco qual é o sentimento do mercado, tá? Se realmente a gente está com um ar mais de crise, se a gente está com um ar mais de esperança. Então, se a gente tiver uma baixa no S&P 500, a gente vai ver aqui, tá? O S&P 500 mostrar baixa pra gente, a gente tem que ficar um pouquinho preocupado, porque significa que as pessoas do mercado estão saindo, os grandes investidores estão saindo, ou seja, se os caras estão saindo de um mercado muito, entre aspas, tá, seguro, que é muito mais seguro do que o mercado de cripto, a gente provavelmente vai ver eles buscarem liquidação, eles liquidarem suas posições no mercado de cripto também. Então, se a gente vê uma queda aqui, o S&P 500 vai dizer pra gente se o sentimento do mercado, como é que o mercado está se sentindo em relação a essa crise que a gente fala que a gente pode ter no futuro por conta da alta inflação e impressão de dinheiro dos países, principalmente dos Estados Unidos, tá? Então, muita atenção nessa hora, vamos esperar alta, vamos ver o fechamento do semanal de Bitcoin e principalmente vamos acompanhar essa semana, segunda-feira, para ver como que a gente vai seguir nesse S&P 500, se ele vai de alguma forma recuperar essa LTB, essa LTA que ele formou aqui, ou se de alguma forma a gente vai buscar mais embaixo. E eu acredito que se a gente descer aqui, vai ser um grande indicativo que o mercado provavelmente já está liquidando suas posições e os grandões estão saindo do mercado para se proteger de uma possível crise, tá? Não quero que você ignore isso, não quero também que você durma 100% vendido, achando que o mundo vai acabar, porque a gente sabe que uma crise vai vir, a gente só não sabe quando, tá? E esse é o nosso papel aqui, tá protegido para tudo e te mostrar, botar todas as cartinhas na sua mesa para você fazer sua estratégia. Então, muito obrigado por ficar até aqui, deixe seu like se esse vídeo foi útil para você e se inscreve no nosso canal para acompanhar mais o nosso trabalho, nas nossas análises aqui diárias, para você sacar e entender o mercado. Um grande abraço a todos e tamo junto.